Olha, amados, a palavra do nosso Deus na manhã desse dia, que se encontra em Hebreus, no capítulo de número 11, quando a Bíblia fala pela fé. Você vê que esse capítulo 11, ele foi escrito para falar justamente da fé de homens que, através do seu testemunho, eles venceram pela fé. Quem sabe testemunhos como esse, de adversidades, de lutas, existe até na sua vida ou na minha. Porque os homens do passado, eles eram de carne, osso e sangue como nós. Eles não eram diferente de você, diferente de mim. Tem pessoas que pensam que os homens da Bíblia eram super-homens, super-heróis. Não. Eles eram seres humanos, sujeitos a mesmas falhas do que nós. Quem diz isso é a Bíblia. Lá em Tiago, quando Tiago está escrevendo, ele diz que o profeta Elias era homem sujeito às mesmas falhas do que nós, mas ele orava com fervor e as coisas aconteciam. Então, isso mostra também a nossa vida. E no capítulo 11 de Hebreus diz assim: olha, a fé é a certeza das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram o bom testemunho. Então você vê que essa galeria, ela nos ensina que foi pela fé que os antigos alcançaram um bom testemunho. Você vê que aqui está escrito que pela fé, Jacó, ele próximo da sua morte, ele abençoou os filhos de José, quando se apoiaram sobre a extremidade do seu bordão. Você sabe que os filhos de José, eles receberam uma promessa tão gloriosa de Deus através da vida do seu avô Jacó. Quando José se aproxima de Jacó, próximo da sua morte, Jacó pergunta para José: quem são esses que estão contigo? E aí então José começa dizendo: esses são meus filhos, pai, que Deus bondosamente me deu. E ele apresenta os filhos como Efraim e Manassés. Ele apresenta Manassés como até o primeiro filho dele. E Manassés significava que Deus me faria esquecer da maldade que os meus irmãos me fizeram. E aí então ele fala também a respeito de Efraim, que Efraim significa Deus me honrará no lugar da minha humilhação. E é tão tremendo que Jacó começa dizendo sobre esse assunto, que essas duas tribos, elas seriam herdeiras também da sua promessa. E que Jacó assume tanto Efraim como Manassés como seus próprios filhos naquele dia. E ele diz: olha, José, esses filhos são meus. E ele introduz para fazer parte das 12 tribos de Israel, amado. Era coisa tremenda. Mas tudo isso acontece pela fé. Você vê que aqui está escrito que os filhos se apoiam no seu bordão. O bordão de Jacó, na realidade,
Era aquilo que estava escrito, a sua história, os seus sonhos. Ele já fez era considerado como se fosse a sua própria agenda das suas adversidades e das suas conquistas, que ele tinha conquistado mediante as suas adversidades, mas tudo pela fé. E ele começa mostrando isso. E eu quero que você saiba que você pode colocar a mão na sua futura geração. Você pode começar a profetizar sobre a sua futura geração aquilo que é de Deus, aquilo que Deus tem prometido sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas tudo isso é pela fé. Você percebe dentro da palavra que está escrito sobre a vida de Moisés. Você vê que Moisés estava no Egito, mas ele deixou o Egito pela fé, acreditando no Deus de Israel, no Deus que tinha uma promessa gloriosa para ele, o Deus que tinha um futuro de vida eterna, de salvação após a morte. A Bíblia Sagrada fala que Moisés tinha tudo no Egito, mas ele renunciou toda a riqueza e deleites do pecado para poder viver no deserto com o povo de Israel, porque ele acreditava na futura promessa que Deus tinha e Deus materializou na sua vida. Quem sabe hoje você vive uma vida de deleites. É que eu não consegui aqui, mas eu vou colocar aqui em breve o testemunho de um professor de ciência e biologia que se converteu aqui no Ministério Reviver Efraim. Esse homem, ele disse que ele gostava muito da cultura africana, então ele tinha um envolvimento grande até com o espiritismo, com a bruxaria. E durante um tempo da sua vida, ele procurava negar a existência de Deus e a sua criação. Então ele fazia de tudo que ele conseguia fazer através dos seus diplomas, da sua faculdade, para fazer o ser humano não acreditar na existência de Deus e na sua criação através da ciência. Mas um dia, ele estava dentro da sua casa e o próprio Deus falou com ele na palavra. Deus o visitou naquele dia e ele então veio até a igreja e entregou a vida dele para Jesus. Eu dei a ele a oportunidade para ele testemunhar, e ele testemunhou que ele era um perseguidor da igreja de Jesus Cristo, mas que foi tudo na sua ignorância, e que ele agora confessava com a sua boca que só Jesus é o Senhor. Eu achei tremendo isso, porque isso é pela fé. Quem sabe você me ouve nessa manhã. O que adianta tantos diplomas na sua parede? O que adianta você ter um conhecimento da ciência e da biologia tão grandioso, mas você negar o autor da vida, negar Jesus Cristo como teu fiel Senhor e Salvador da sua vida? Não adianta de nada. Quando você chegar, se você for ao inferno, você vai tentar com o seu conhecimento sair de lá e você não vai conseguir, porque somente uma pessoa pode livrar um ser humano da condenação. Essa pessoa se chama Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 3 que Deus amou o mundo, que foi capaz de entregá-lo para morrer a morte de cruz, para que pudesse salvar aqueles que acreditam. Se você acreditar na mensagem da cruz e receber a Jesus como teu Senhor e Salvador pela fé, você terá vida após a morte, vida eterna.
não é uma religião. Eu não estou aqui nessa manhã pregando, nem anunciando uma religião a você. Pelo contrário, a nossa nação brasileira já existem milhares de religiões. A religião cansa, a religião traz fadiga, a religião muitas vezes mata. Mas eu quero trazer para você nessa manhã o modo de você religar-se a Deus, não através de uma religião, mas através de Jesus, do seu sangue. Porque o sangue de Jesus é uma vida que Ele dá a você, e uma vida nova, uma vida diferente. O Evangelho de Jesus é uma nova vida. Se você conhecer essa nova vida, você vai poder viver. Não vou dizer aqui nem prometer para você que você não vai ter adversidade, que isso é mentira. Não vou anunciar para você um evangelho que vai te dar riqueza, porque isso é mentira. Mas eu quero anunciar para você um evangelho que vai te dar vida eterna, vida após a morte. Somente em Jesus. E tudo isso funciona pela fé. Se você acreditar, você vê que o escritor, no primeiro versículo, diz que a fé é a certeza daquilo que espera e a prova das coisas que não se veem. Você não está vendo, mas se você acreditar que Ele veio através de Maria, virgem, que Ele veio como um homem nessa terra para cravar na sua carne, no seu corpo, o teu pecado, a tua maldição, que Ele levou sobre si a sua condenação, você pode ter a vida eterna, a salvação eterna. O mundo, o ser humano, está debaixo da condenação do pecado adâmico. A Bíblia mostra que todo ser humano está condenado à morte, mas existe vida em Jesus e vida com abundância. Eu não quero aqui prometer a você jamais, e jamais vou estar pregando um evangelho que vai enriquecer a sua vida, que vai dar ouro, vai dar prata a você. Não, isso é mentira. Eu quero anunciar a você um evangelho que vai lhe dar vida eterna, um evangelho que vai dar a você a oportunidade de ter paz. Quem sabe você me ouve hoje, você tem ouro, você tem prata, você tem bronze, você tem casa, tem carro, você tem uma empresa grande, você procura viajar para vários países, várias cidades em busca de paz, mas você não encontra, porque a paz você não vai encontrar no ouro, na prata e no bronze. A paz está em Jesus. Ele mesmo disse: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. O mundo dá a você uma paz passageira, o ouro dá a você uma paz passageira, a prata dá a você uma paz ilusória, mas Jesus dá a você uma paz de espírito. Se você estiver em paz com Deus através de Jesus, você tem tudo. Se você estiver em paz com Deus, você tem tudo. Mas não adianta você ter tudo nesse mundo e você não ter a paz com Deus, porque você será uma pessoa perturbada, você será uma pessoa que não terá o preenchimento do Espírito de Deus no teu coração. Haverá um vazio. Você vai procurar de todas as maneiras preencher esse vazio e você não vai encontrar. Porque esse vazio, ele só se preenche através do Espírito Santo, através de Jesus, a vida eterna. Por isso, nessa manhã, eu quero trazer a você essa palavra, porque essa palavra mostra que aqui nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra. O tanto é
que a ciência procura mentir e dizer que os mundos não foram criados pela palavra de Deus. O Gênesis de Deus procura criar que o mundo foi criado por um Big Bang, por um cometa, por uma explosão que deu. Não, meu amigo, não foi criado assim. A palavra de Deus diz que Deus pronunciou a sua palavra, haja, o haja de Deus, e tudo começou a acontecer. Eu estou testemunhando aqui para você que durante anos esse professor tentou sustentar todo o seu conhecimento, tentando provar o contrário ao Gênesis de Deus, mas caiu por terra. Tudo que se levanta contra a palavra vai cair por terra, porque a Bíblia diz que pela fé os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Tudo aquilo que você vê como visível hoje, a terra, o mundo, a natureza é visível, é matéria, você pega nas mãos. Mas um ser invisível que criou tudo isso pela sua palavra. E se você deseja um dia ter um encontro com Ele, através de Jesus, através da sua palavra, você pode encontrá-lo. E você pode ter a vida eterna. Nessa manhã, Deus está dando a oportunidade a você de conhecer a Jesus como Salvador. Você vê que dentro desse capítulo 11, foram várias experiências como da Sara. Você vê que Sara era uma mulher estéril, já de idade, mas ela tinha uma promessa de Deus, uma promessa que havia na vida dela e do seu marido Abraão, que eles teriam um filho. E a Bíblia Sagrada diz que Deus colocou um filho no ventre de Sara. O seu corpo, a sua vida exterior, a sua matéria, a sua idade já dizia que não tinha condições dela ter filhos. Mas a palavra de Deus, pela fé, ela materializou um Isaac dentro de Sara, e o filho da promessa surgiu na terra. Eu quero dizer para você que tudo é pela fé. Você pode conquistar a salvação